Olá, sejam muito bem-vindos para esta aula de Física sobre Dinâmica. Eu sou o professor Carlos Victor e estamos quase chegando ao fim dessa aula dessa playlist, né? Sobre Dinâmica, claro, voltada para o primeiro ano do ensino médio. Então vamos começar nossa aula. Vou falar hoje sobre o princípio da ação e reação, a famosa terceira lei de Newton. Vamos analisar esta situação aqui. Tem um rapaz empurrando um bloco bem grande, por sinal, para a direita. Este rapaz, quando ele vai aplicar, certo, no bloco, uma força para a direita, né? Então a gente está aplicando sobre o bloco uma força, que é a força que eu vou chamar de força. Espera aí, homem bloco, é HB, certo? Ele está aplicando essa força e a gente, por convenção, certo? Vamos chamar que é uma força de ação. Aí vem uma pergunta: apenas um homem que está aplicando a força? Ou tem mais forças envolvidas aí? Olha, há mais forças aí. Através de vários experimentais, podemos chegar à conclusão que o bloco também vai empurrar um homem no sentido contrário à força HB. Vamos chamar essa força de bloco B, certo? H, bloco homem, que é o bloco que está colocando essa força no homem, empurrando ele para o lado contrário. E essa, convencionalmente, né, vamos chamar de reação. Em resumo, o que ocorre? Que o homem aplicou a força, certo? Para a direita, empurrando o bloco, e o bloco vai utilizar a força para a esquerda, empurrando o homem. Foi uma ação e reação. Aqui, ó, podemos verificar o seguinte. Outra coisa também importante sobre essas forças de ação e reação, que são de módulos iguais. O que é que isso quer dizer? Que elas têm a mesma intensidade. Como assim? Se um homem empurrar esse bloco, certo? Com a força de 100 newtons, ele será empurrado pelo bloco também com a força de 100 newtons. Entre algumas peculiaridades, certo? Primeiro, em um sistema, quem é a ação e quem é a reação? Não importa. Sabe por quê? Porque não tem uma que vem primeiro e outra que vem depois. As duas acontecem simultaneamente. Na hora que um homem trisca no bloco e começa a empurrar, é o mesmo instante que o bloco começa a empurrar ele de volta. Ou seja, são simultâneas, não tem aquele o homem começa a empurrar primeiro, então o do homem é uma ação. Não existe isso, são simultâneas, então tanto faz. Tanto o bloco pode ser ação como reação, a força que ele faz, como o contrário, o homem, né? Pode ser ação ou reação, a força dele. Outra coisa interessante é que, se as duas forças são iguais, por que é que não se anulam? Porque, por exemplo, dependendo do quão forte for o homem e do quão pesado, certo, for o bloco, ele vai começar a se mover. Ou seja, a força do homem está ganhando da reação do bloco. Não, não é isso que está ocorrendo. Por quê? Porque estão sendo aplicadas em corpos diferentes. Já já a gente vai entender isso direitinho. Então podemos enunciar, certo? Fazendo aqui, fechando a chave aqui toda essa discussão, antes dos exemplos, vamos enunciar essa terceira lei de Newton, ou o princípio da ação-reação, da seguinte forma: a toda força de ação corresponde uma de reação, de modo que essas forças têm sempre a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, estando aplicadas em corpos opostos. Ou seja, vamos chamar essa bolinha de homem. O bloco está empurrando ele para cá com a força
A, certo? Enquanto o homem está empurrando esse bloco para cá com força, o quê? Com força menos A. Por quê? Elas têm a mesma intensidade, certo? A direção é a mesma, que é horizontal. Só que os sentidos são opostos. Uma está para um lado, que eu vou chamar o lado esquerdo de positivo, e o direito de negativo. Então, a outra está para a direita. Compreendido? E é importante destacar que as forças, né, de ação e reação, elas estão aplicadas em corpos diferentes. Entendido? Tem que ficar fixado isso para não errarmos alguns conceitos. E é por isso que elas nunca se equilibram, nunca se anulam. Por quê? Porque estão em corpos diferentes. Em nossa vida prática, várias situações estão relacionadas com o princípio da ação e reação. Ele praticamente está em tudo que há interação. Literalmente tudo que tem interação entre corpos tem esse princípio. Então vamos aos exemplos. Aqui, este primeiro exemplo é o do caminhar. O que é que acontece quando estamos caminhando? Até no ato de caminhar tem uma física envolvida. O que ocorre? Quando a pessoa está caminhando, o que ela está fazendo? Com os pés. Os pés estão empurrando o chão para trás. Podemos ver, né? Aqui, na segunda parte aqui da imagem, e tem aqui uma força menos F para cá. Uma força aplicada onde? No chão. Ó. O homem com o pé dele aplicou essa força menos F para cá. De tal forma que o chão empurrou o homem para frente, para o outro lado. Com a força F. Entendido? Então, o ato de caminhar, quando estamos caminhando, aplicamos a força no chão e o chão aplicando a gente nos jogando para frente. A gente empurra ele para trás e ele nos empurra para frente. O próximo exemplo é uma colisão de dois carros. Eles vêm, se batem e se destroem, certo? Nessa batida, certo? Um carro, por exemplo, eu vou aqui com um vermelhinho para poder destacar. O carro ó, vermelho vai empurrar, vamos escrever nessa aqui de baixo, que é onde aconteceu. O carro vermelho empurrou ele para cá, ó, com a força F1. Só que é só essa força que está agindo sobre esse carro? Não. Por quê? Porque no mesmo momento, ó, o carro verde vai aplicar uma força no carro vermelho. Uma força, certo? F2. Só que o que diz a ação e reação? Diz o seguinte, que vai receber de volta a mesma força com a mesma intensidade, só que sentido oposto. Ou seja, tem duas forças agindo nesse carro verde. Que eu acabei pintando com a mesma cor, só que ficou basicamente o seguinte. A força que esse carro aqui verde, olha, ele vai sofrer é a força F1 do carro vermelho, mais o módulo certo da força menos F2, que foi a força que ele aplicou no carro vermelho. Ele recebeu de volta essa força. Essa vai ser a força total no carro verde. Por isso, ó, que ele ficou tão destruído. Assim como no vermelho ocorre a mesma coisa. Ele não empurrou o carro verde para lá com a força F1. Ele recebeu uma força de volta de menos F1. Ou seja, ele recebeu duas forças. Tanto a do carro verde que veio e bateu nele, como a reação, certo? Reação entre aspas, da menos F1. Compreendido? E embora os carros eles troquem forças de densidades iguais, ficará menos deformado, menos destruído aquele que receber a pancada em uma região de estrutura mais resistente. Por exemplo, pode dizer que o carro vermelho seja mais resistente. Pode dizer que ele tem aqui um protetorzão aqui. Então aquele vai ficar menos destruído. Mas isso, né, só para caso de observação. Porque esse sistema aqui, né, o protetor ele vai aguentar uma pancada maior. Mas
o carro vermelho vai receber essas duas forças, tanto a F2 como o módulo da menos F1, que foi a força que ele aplicou no carro verde. Compreendido? Então os dois vão receber a mesma força. Está vendo? Com a força que os dois vão receber, vai ser a mesma F. Porque, ó, vamos, para ficar mais claro, vamos colocar números reais. Vamos chamar de F2, certo? Igual a 100. E a F1 também igual a 100. Fica vendo aqui em cima, mas os dois estão recebendo aqui, ó. Então, a F1 aqui, ó, ou a F2 aqui vai ser 100, mais o módulo de menos 100 vai ficar 100 também. Então vai ser uma força igual a 200 newtons. Vai ficar 100 mais 100. A mesma coisa ocorre aqui com o outro, ó. Essa aqui é 100, mais o módulo de menos 100, né? O módulo vai ficar positivo, vai ficar mais 100. Então o 100 mais 100 vai ficar 200 newtons também. Então os dois irão receber a mesma força. E como eu disse, vai ficar mais destruído aquele que for menos resistente. Compreendido? Agora o nosso último exemplo, que quando vamos remar um barco, também tem essa ação e reação. O que é que o remo faz? O remo ele vai empurrar a água para trás, igual quando caminhamos. Podemos dizer, né, que é caminhar na água. Nós utilizamos o remo como se fosse o nosso pé, que vai empurrar o chão, ou aqui no caso, né, a água, para trás. E a água vai empurrar de volta o nosso sistema aqui da embarcação, certo? No remo, vai nos empurrar para cá. Então assim conseguimos andar em embarcação remando dessa forma. E sempre frisando novamente aqui no esquema. Há uma força menos F na água e outra F que é a água empurrando o remo. Compreendido? Então é isto que ocorre. E esta foi a nossa aula de hoje sobre leis de Newton, certo? Terceira lei de Newton. Eu espero que tenham compreendido. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima.